Graça e paz, igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Acho que foi surpresa para minha mulher agora, porque eu não falei para ela que ia pregar. E confesso para vocês que parece que faz a primeira vez. Não falei. Só tem uma pessoa que sabe que eu ia subir aqui hoje. Fora o pastor, acho que a pastora Michele também. E mais uma pessoa que eu cheguei essa semana falando: e aí, quando que você vai lá me ver pregar na igreja? E essa pessoa me puxou o tapete e falou assim: você começou a pregar lá? Eu falei: comecei essa semana. E começa agora e você é meu convidado. Né? E foi muito bom, porque do jeito que aquela pessoa falou para mim, eu falei: já devia estar aqui há mais tempo. E eu confesso aos irmãos que parece que faz a primeira vez. E olha que são muitos e muitos anos pregando. Mas é muito bom quando a gente sente isso no coração, porque isso mostra um pouquinho de reverência. Isso mostra um pouquinho de prostração diante da igreja, diante daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Amém? Se coloque em pé, por favor. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14, que foi assim que o pastor me falou na quarta-feira para trazer a palavra. Na hora o Senhor já me deu essa palavra e ela foi confirmada hoje por 3 vezes. Uma vez numa série de televisão, que a hora que acabou a força voltou, sentei no sofá junto com ela, a pessoa falou sobre essa palavra. E aí, na hora que o pastor abriu o culto, também, no Salmo 113, no Salmo 114, fala uma coisa. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo número 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Versículo 7. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Ou seja, tiveram coragem, né? Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampando junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepultura no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E por último, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, queremos, Senhor meu Deus, aqui agora, na Tua presença, Papai, diante do Teu altar, pedir o entendimento do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha dar clareza, Papai, em cada mente, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento. Que o Senhor, Papai, possa tocar agora, Senhor, em cada coração, trazendo, Papai, fazendo com que a revelação da Tua palavra, Papai, possa estar e entrar em cada um, em cada coração, em cada mente. Pai, acampa anjos ao redor desta igreja, Papai, lutando e pelejando pelas nossas vidas, para que nenhum impedimento venha roubar aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Pai, assim como, Senhor, nesta igreja, aqueles que estiverem nos assistindo também, que haja, Senhor meu Deus, anjos, Papai, impedindo que o mal venha agir, impedindo que, Senhor meu Deus, venha algum impedimento para que a Tua palavra não seja roubada. E assim, Senhor, nós pedimos, clamando a Tua presença sobre as nossas vidas. E Pai, eu me coloco aqui agora à Tua disposição, que não seja a minha vontade, mas que seja a Tua agindo sobre as nossas vidas aqui nesta noite, em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas prometo que vou ser rápido. O pastor, normalmente, ele prega em 1 hora, e eu, para ser rebelde, vou pregar em 1h30. Mentira. Vou ser o mais rápido possível, que essa palavra não é demorada, não. Mas existem aqui 5 pontos que eu gostaria de discernir com vocês de uma forma bem sucinta. Neste trechinho, principalmente a partir do versículo 10 até o versículo 15, nós vemos ali 5 ações, 3 delas que nos levam a uma grande derrota e 2 delas que nos levam a uma vitória. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, olha só como que são as coisas. São 68 versículos nesse capítulo, somente 14 de bênçãos e 54 de maldição. Então o Senhor, Ele nos alerta em todo o tempo o que nós precisamos fazer para não sermos amaldiçoados, para não sermos malditos e para que não caiamos nas armadilhas que o inimigo ou que o Satanás, tenha ele o nome que tiver, que ele nos faça cair. Então Ele nos alerta sempre de uma forma muito abrangente para que a gente não venha cair em armadilhas, para que a gente não venha ser enredado. E aqui, quando lendo esta passagem, nesses versículos, 5 versículos apenas, nós vemos ali 3 características que nos fazem tirar, e eu vejo somente 3, mas existem outras, mas eu classifiquei as mais importantes, vamos dizer assim, 3 ações que nós precisamos fugir para que a bênção do Senhor não seja roubada da nossa vida. Quando nós lemos aqui, e eu até falo para vocês, uma delas é a dúvida, a outra é a murmuração, a outra aqui vai ser a ingratidão, o outro vai ser se aquietar para alcançar a vitória e o outro vai ser continuar o caminho. Mas vamos falar daquilo que a gente precisa fugir para que nós possamos ser engrandecidos nessa terra. Quando nós lemos aqui no versículo 10, eu queria discernir todas as pragas do Egito, o que fez com que Deus tirasse aquele povo da escravidão, com que fez com que 400 anos de peleja, 400 anos de exílio de Canaã, na terra do Egito, fizeram com que o povo se afastasse de Deus, fizeram com que o povo escolhesse a outros caminhos, escolhesse a outros deuses, talvez por cultura, talvez por formação, talvez por imposição. Mas Deus nunca abandonou o povo dele, que se chama pelo nome dele, assim como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14. Mas, olhando ali, toda aquela peleja, todos aqueles prodígios que Deus fez durante as 10 pragas, que açoitaram ali o Egito, onde os próprios egípcios creram em Deus e o próprio povo de Deus não creu nele. Onde os próprios egípcios ali depois se renderam diante do Deus de Israel, inclusive chegando para o povo de Deus, dando ali riquezas, dando ouro, prata, joias, e vai, povo, para onde o teu Deus assim determinou. Eles creram em Deus e o próprio povo não. O próprio povo fugiu.
o próprio povo viu uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Uma coluna de nuvem que protegia do sol, do calor durante o dia, e uma coluna de fogo que protegia do frio da noite. E mesmo assim o povo duvidou. Mesmo assim o povo, olhando todas aquelas condições que estavam acontecendo, o povo duvidou. E aqui nós vemos isso exatamente aqui, no versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Pastor, você está falando que eles duvidaram, mas eles estão clamando. Se eles tivessem verdadeiramente fé em Deus, eles nem precisariam clamar, porque sabia que Deus ia livrar daquele perigo. Eles estavam vendo tudo aquilo que Deus havia feito, estavam vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo, mas eles desviaram o olhar de Deus e olharam simplesmente para todo o exército de Faraó que estava vindo na direção deles. E clamaram, não precisava clamar. Nesta hora eles duvidaram, e aí é que está o grande enigma desse problema. Eles duvidaram daquilo que Deus podia fazer por eles. O pastor aqui agora acabou de falar algo muito sério. Ele falou, é a última vez que eu vou estar falando desse assunto aqui. Isso é não duvidar. Isso é crer. É ter fé. Se vai acontecer ou não, isso daí agora a semente foi lançada e foi lançada na mão de Deus, e Deus que deu um jeito. A fé dele foi colocada aqui, diante de nós como testemunhas, que nunca mais vai ficar falando de dinheiro. E nós cremos e ligamos porque nós damos glória a Deus e falamos amém. E a palavra de Deus diz, tudo aquilo que é ligado na terra será ligado no céu e vice-versa. Onde tiverem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, que é o que nós estamos aqui, Ele estaria conosco. Então, o pastor duvidou? Não. Nós duvidamos? Não. Por que aquele povo lá, vendo todo aquele prodígio, duvidou? E cada vez que nós duvidamos da bênção de Deus, as bênçãos vão ficando cada vez mais longe, mais distantes, mais difíceis, mais impossíveis. E aí nós começamos a olhar, ai, Deus é o Deus do impossível. Ai, Deus, só o Senhor pode. Isso é verdade, só Deus pode. Só que eu não preciso ficar falando isso para Deus. O meu coração tem que crer verdadeiramente que Deus pode fazer tudo por mim. Este foi um primeiro de um dos grandes motivos de 40 anos ficarem lá peregrinando no deserto, numa travessia que poderia ser de 40 dias, de 50 dias, 60 dias, talvez alguns meses, mas não 40 anos atravessando o deserto por causa de uma dúvida, por causa de uma murmuração, por causa disso, por causa daquilo outro. E às vezes, meu irmão, minha irmã, eu e você, e eu falo mais por mim, nós começamos a olhar somente o mar diante de nós. E nos esquecemos que aquele mar se transformou em vida na vida, se transformou em vida na vida daqueles israelitas que simplesmente tiveram que passar por ele. Na hora que aquele povo atravessou aquele mar, houve vida para eles e houve morte para os egípcios. Eis aí uma figuração de Jesus Cristo ali, olha, a água viva, aquele mar se abriu para o povo passar seco. Aquele mar se abriu para o povo passar ileso, sem nenhuma acusação, sem nenhuma mácula do Egito sobre a vida deles. A dúvida aí então está sendo lançada por terra. Segundo ponto, quando nós olhamos, continuamos aqui. E aí vem o povo, no versículo 11, eu vou falar versículo por versículo para ficar mais fácil. Disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Pelo amor de Deus. É muito descaramento falar um negócio desse. Para um homem que foi usado por Deus para livrar e tirar da escravidão. A hora que eu sentei lá no sofá, que a força chegou, que acabou a força aqui no bairro, agora à tarde, ficou um tempão. A Leide estava assistindo lá uma série, e eu sentei no sofá um tempinho. E logo em seguida, nessa série, eu não sei se ele era um padre, mas era um cristão, que naqueles vikings todos ali, falou assim,
eu sou o Deus que tirei o meu povo do Egito e livrei da escravidão. Eu falei, obrigado, Deus, por esta confirmação. E aí, aquele povo que estava ali junto com aquele padre, aquele cristão nesta série, foi lá e não deu ouvidos para ele. Eu falei, olha Moisés aí, tirando o povo do Egito e o povo falando, não quero mais. E aí, trazendo para os dias de hoje, vamos pegar o pastor como exemplo de novo? Adoro isso. Vocês já ouviram ele murmurando aqui em cima que está faltando dinheiro aqui na igreja? Pastora Michele, você já ouviu? Aqui no altar pelo menos. Sabe por quê? Murmuração não vai levar a nada. E aí Deus, ele me abençoa a cada dia, Deus, ele mostra o caminho a cada dia, Jesus, ele vem no sacrifício que ele fez naquela cruz, a cada dia mostrando o caminho, vem o Espírito Santo me consolando, me instruindo, me direcionando, e eu vou lá e, Senhor, por quê? E aí todo tempo, por quê? O que está acontecendo, Senhor, por quê? Por que eu não mudo a pergunta e não falo para quê ao invés de por quê? Por que eu não chego para Deus e falo, para que, Senhor, que nós estamos passando por isso e aonde o Senhor quer me levar, ao invés de ficar, por que o Senhor está me fazendo isso? Nós corremos o risco do Senhor falar e a gente se estrepar, porque aí Deus vira e fala, filho, aí você quer saber por quê? Porque você está fazendo isso de errado. E aí Deus vem com aqueles cajados de crente pentecostal e desce no quengo da gente. Então nós temos que mudar essa conduta. Não do porquê, e sim para quê. Uma vez numa pregação que eu fiz, há um ano e pouco atrás, numa igreja, Deus me deu uma pregação assim. Quem eu sou, para que eu sou e por que eu sou. Um dia eu vou pregar aqui essa palavra. Quem eu sou para Deus, para quem que eu fui chamado por Deus e por que eu fui chamado por Deus. A palavra foi eu que preguei, mas a palavra é para toda a igreja. Enquanto eu estiver murmurando, eu vou estar travancando todo o progresso na minha vida. Enquanto eu estiver reclamando da comida no meu prato, que não é a comida que eu gostaria de comer, mas é a comida que Deus deu, eu vou estar impedindo que a comida melhore também. E que não seja aquele filé mignon lá que é o meu sonho, mas vai continuar sendo o ovo e dar glória se tiver o ovo ainda. Quantos estão aí reclamando? E só está ali impedindo que as bênçãos venham a alcançar. E a palavra de Deus diz que as bênçãos nos perseguirão. E cada vez que eu reclamo, eu vou reclamar do carro, vou reclamar do tempo, se está frio porque está frio, se está calor porque está calor. Não sei se alguém tem rinite aqui, por causa de tempo seco. Quando está aquele calor, quem tem rinite sofre, que o nariz fica seco, a gente fica espirrando, e torce para chover logo. E aí quando chove a gente, ai que chuva. Uma vez eu ouvi uma pessoa do meu trabalho, 4 meses naquela crise hídrica de 2013, se não me engano, 4 meses sem chover. No dia que choveu, foi uma chuva, ela simplesmente virou e falou assim, que chuva maldita é essa? Como é que eu vou sair daqui agora? Aí eu falei, desgranhenta, meu Deus, faz 4 meses que não chove, represa seca, a gente aqui com renite e tudo, que bom que está chovendo. E ela virou e falou, essa chuva maldita, desse jeito. Bem que podia então não chover só nela, né? Mas Deus é tão misericordioso que chove e não chove para todo mundo, né? Esse é o segundo ponto. Terceiro, eu fiz assim. Terceiro, para que você não entre no caminho da derrota, não seja ingrato. Olha o que aconteceu aqui no versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, ou seja, ficar na escravidão, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Será que lá no Egito eles teriam um túmulo melhor do que no deserto? Hoje em dia virou moda
tudo quanto é rede social que você vê lá, tem sempre alguém colocando, escrevendo lá, gratidão. Tem uma foto enorme escrita, ai, gratidão. Aí tem uma foto do sol, gratidão. Tem uma foto da chuva, gratidão. Tem uma foto de uma viagem, gratidão. E onde está Deus nessa história? E onde que está Deus? Muito obrigado. É isso que muitas vezes constrange o coração de Deus. Mas espera um pouquinho, virou moda falar gratidão por tudo que acontece, mas estão agradecendo a quem? Por aquilo que está acontecendo? Sendo que tudo aquilo que eu tenho veio de Deus, é para Deus e é por Deus. E se Ele quiser tirar, Ele vai tirar. Mas Ele sabe que se Ele tirar, eu vou ficar ruim. Então Ele tem que preparar o meu espírito primeiro, para depois tirar. Porque senão, nós corremos o risco de cair ou não. Mas é tudo proveniente da mão de Deus. Então eu tenho que ser grato a Deus por tudo o que Ele faz na minha vida. E por que aquele povo não agradeceu? Aquele povo não agradeceu os livramentos que Deus deu, 400 anos de escravidão, nasceram na escravidão, não sabia. É a mesma coisa um cego que nasceu cego, ele não sabe o que é luz. Mas experimenta você ficar cego hoje para ver o que vai ser. Vai ser grato pelo resto da vida, pelos dias que conseguiu enxergar. Não deixa a ingratidão tomar conta do teu espírito. Seja grato com todos, seja grato com Deus, seja grato pelo sacrifício de Jesus, seja grato por aqueles que te... Eu lembro que esse ano aqui uma pessoa aqui dessa igreja me deu um pão, e foi no meu aniversário, né? Eu adorei aquele pão, mas junto com aquele pão veio uma carta escrita por uma outra pessoa. Aquela carta está lá guardadinha no meu criado mudo, está lá, de vez em quando eu leio. E eu sou grato por aquilo que está escrito naquela carta, e sou grato à pessoa que escreveu a carta. Eu já agradeci a ela. Agradeci a pessoa que me deu o pão também. O pão já foi. É só uma memória, a carta está lá escrita. Não estou menosprezando o pão, muito pelo contrário. Mas a carta está lá. E a carta, naquele dia, ela mencionou coisas que no meu espírito vieram ao encontro. Não de encontro a gente bate, é confronto. Mas vieram ao encontro daquilo que eu precisava ouvir. E eu sou grato a essa pessoa que me escreveu essa carta. Não vou nem falar para vocês quem é, que vocês sabem quem é. Mas não precisa. Deus usou a vida dessa pessoa para fazer algo por mim. Deus abençoou a vida dessa pessoa. E foi o pastor Hugo. Uma letra linda, ele tem uma letra bonita e tudo mais. A minha é feia, mas eu sempre falo que grandes gênios têm a letra feia. Então, entenda como quiser. Entenda como você quiser. Mas é assim, é uma brincadeira, só para descontrair um pouquinho. Seja grato por tudo que Deus já fez na tua vida. E a palavra de Deus diz que nós devemos considerar o nosso passado, mas não podemos viver só no passado. Nós temos que viver a projeção do futuro, as bênçãos que virão. Mas não podemos esquecer das bênçãos que já vieram. Não podemos esquecer aquilo que Deus já deu. Não podemos esquecer aquilo que Deus fez, mas não podemos esquecer daquilo que Deus ainda vai fazer. E Ele tem muito ainda para fazer pelas nossas vidas e por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelos nossos sonhos e projetos. Mas continue então sendo grato a Deus, não seja ingrato, que a ingratidão nos rouba e nos tira da presença de Deus. E aí esses daí foram os 3 para nos indicar para a derrota. Vamos agora para a vitória, que é isso que nós queremos. Pastor agora há pouco deu a chave da vitória para a pastora, né? Essas igrejas que a gente vai, recebe a chave da tua vitória. Eu sempre quis saber como que é essa chave, né? E como que é essa vitória. Eu até hoje não entendi, mas se é chave de vitória, eu pego. Agora, o que é? Deus, aí depois você me mostra. Mais ou menos assim, né? 4º ponto, que é para a vitória. Deus vira para o povo, aliás, Moisés vira para o povo depois de toda essa marmotagem deles lá, todas essas bicudas que eles deram, que eu não sei se a gente aguentaria ser tão afrontado como Moisés foi. E disse: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aqui é onde o calo aperta um pouquinho. Porque o que eu vou falar para vocês agora
talvez vai ser um contrassenso daquilo que a Bíblia diz, que nós devemos orar, buscar, isso tudo. Mas, quando Deus fala para a gente se aquieta, como no Salmo 46, versículo 10, está lá escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus entre os povos, eu sou Deus entre as nações. Aí vai dar a tradução da Bíblia de cada um. Mas Deus diz aquietai-vos, quer dizer, se aquiete, se acalma, fica quietinho um pouco. Deixa esse nervosismo de lado, deixa essa ansiedade de lado, deixa todo esse comichão de lado e se aquieta um pouco e aguarde para ver o que eu vou fazer. E aí vem Moisés e fala: calai-vos, porque o povo só tinha voz para murmurar, o povo só tinha voz para acusar, o povo só tinha voz para afrontar, o povo só tinha voz para apontar, mas não tinha voz para clamar verdadeiramente a Deus, para dar o livramento necessário. E aí Moisés, direcionado por Deus, diz: calai-vos. Eu saí da GM, eu trabalhei na GM por 25 anos, e um dia eu saí de lá. E eu fiquei um tempo sem entender por que eu saí daquele lugar. Depois eu entendi. Eu estava tendo problema já de coração, eu estava tendo problemas lá dentro, e eu achei um dia que eu ia infartar. E eu nunca falei para minha esposa o que eu estava sentindo lá dentro. E o meu trabalho lá era uma pressão muito grande, era muita pressão. Tanto é que para aqueles processos de seleção, estava escrito lá um dos requisitos: capacidade para lidar com pressão e suportar pressão. Esse era um dos pontos. Era muita pressão lá dentro. E um dia eu saí. E os meus sonhos, que era de me aposentar lá dentro, foi frustrado. O meu sonho. O meu sonho de receber um relógio de ouro de 25 anos, eu saí 2 meses antes, não recebi. E quando eu entrei como estagiário, o meu sonho era esse. E eu fiquei ali: Senhor, por quê? Aí entra o porquê. A bestialidade. E eu só fiquei ali: por quê, até que eu aprendi o pra quê. Um dia, isso foi em 2015. Em 2016, eu acordei 7 e pouco da manhã e me veio bem assim: você vai ganhar um relógio de ouro. E eu acordei, abri meu olho, e isso já era 1 ano e 2 meses depois que eu tinha saído de lá. E aí veio assim aquela voz no ouvido, falando: hoje você vai receber o seu relógio. E eu: tá, relógio. Achei que era aquela coisa, né? Quando foi 8 horas da manhã, meu telefone toca. Era da GM. Falando assim: Marcos, olha, nós vimos aqui que você completou 25 anos, eu não tinha completado 25 anos, eu tinha 24 anos e 10 meses. Só que eu tinha esquecido que os 4 meses de estágio entraram na conta, então eu tinha direito ao relógio, e eles falaram: desde 2010 não tem mais, mas este ano nós liberamos relógio para todas as pessoas que saíram, não os que estão empregados. Eu recebi o meu relógio de ouro. Está lá guardadinho. Um relógio pequenininho, mas era um sonho. Aí eu virei para Deus e falei assim: Deus, o dia que eu for lá, eles sempre dão uma caixa de chocolate desse tamanho. Providencia aquele chocolate também, porque eu tenho vontade daquele chocolate. Era um chocolate Godiva, que é caro pra caramba, né? É um dos mais caros do mundo. E não é que quando eu cheguei lá não deram. Eu fiquei tão feliz mais pelo chocolate do que... Porque foi uma bênção que eu pedi para Deus ali naquele momento. Tá bom. Só que aí, as portas se fechando. E aí eu fiquei desempregado 3 anos e 8 meses. E o dinheiro foi indo, tendo que pagar aluguel de igreja também, com dinheiro de rescisão. E o dinheiro foi indo. Aí veio o plano da reforma da Previdência. Eu falei: Jesus, falta agora meses para eu completar o meu tempo de aposentadoria. E agora, se eu não me aposentar agora, só daqui 15 anos, como é que eu vou fazer? E eu passei 1 ano orando, mas era uma oração de pânico, porque as portas tinham se fechado.
quando foi no ano de 2019, acho que 2019, eu dei entrada na aposentadoria. Não, 2018, dei entrada na aposentadoria. E ainda tinha esse plano aí da reforma previdenciária. Chegou a última semana que meu dinheiro ia acabar. Eu falei, Senhor, eu só tenho dinheiro para mais uma semana. E eu virei para Deus, eu falei, eu não vou ter nem para comer. Como é que eu vou fazer com os meus filhos? Eu não tenho. Senhor, sexta-feira, pelas minhas previsões, o dinheiro seca. Não tenho mais. Lembro como se fosse hoje, uma terça-feira. E eu quietinho. Naquele dia eu fiquei quieto. Eu falei, não vou orar, não vou, deixa. E eu falei, Senhor, está na tua mão. Eu acho que foi a oração mais incisiva que eu fiz. E eu falei, Senhor, está na tua mão. Com uma fé que eu acho que eu nunca achei que eu tivesse. E naquele dia eu fiquei quieto. Porque eu estava ainda meio que em pânico. A gente estava assistindo uma daquelas novelas da Record. Não sei se era 10 Mandamentos. Qual novela que é? 10h27 da noite. 10h20 da noite. Eu no sofá e a Leide no outro. E eu comecei meio que uma lágrima a escorrer. Que a novela estava meio que, não falando comigo, mas ela estava me deixando meio sensibilizado. E eu fiz uma oração bem rapidinho no meu pensamento. Na hora que eu terminei a oração no meu pensamento, ela nem percebeu que eu estava orando. O ator da novela virou, apontou na direção da câmera e começou a responder tudo que eu estava orando há 1 minuto, 2 minutos atrás. E ele começou fazendo assim, apontando, e eu não sei nem como, mas ele estava, era a cena da novela, mas ele estava respondendo a minha oração. Queridos, isso foi 10h27 da noite. Quando foi 10h30, eu falei, vou abrir o aplicativo do INSS. Quando eu abri, tinha acabado de ser postado que a minha aposentadoria tinha sido deferida. E sabe que hora que a carta da aposentadoria foi postada? 10h27, que foi na hora que o ator estava falando comigo pela televisão. Aí eu comecei a chorar, virei para ela e falei, nem acabou de sair a aposentadoria, o dinheiro vai sair semana que vem. Meu dinheiro acabaria na sexta, na segunda-feira o dinheiro saiu. E foi a minha aposentadoria com 50 anos de idade. Eu não queria tão novo, mas foi o que Deus fez. Só que precisou eu me calar para que Deus agisse. E na hora que eu me calei, eu percebi que Deus podia fazer. E Ele fez no mesmo dia. E é por isso que eu separei esse ponto, exatamente como Moisés falou, vós vos calareis. Às vezes a gente precisa ficar no silêncio. Mas o silêncio não significa que a gente não vai continuar orando e buscando. É simplesmente orar verdadeiramente crendo que Deus pode fazer o milagre. O meu aconteceu e o teu vai acontecer também, em nome de Jesus. Por último, Deus vira, a única coisa que Deus pediu para o povo foi marcha. Moisés, porque clama a mim, diz aos filhos de Israel, ou seja, diz aos meus filhos que marchem. Não vai adiantar ficar parado. Não vai adiantar ficar de braço cruzado. Não vai adiantar. Pode ter um mar aqui adiante. Pode ter aqui um degrau mais alto. Um degrau que se você tiver com o joelho doendo, talvez você não vai conseguir pular. Talvez não vai conseguir subir. Mas se o joelho estiver doendo e não conseguir descer ou subir, vai ter uma mão que eu posso pedir, me ajuda. E essa mão vai me ajudar. Mas essa mão vai ser a mão de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E todas as vezes que eu paro, eu paraliso não só um chamado, mas eu paraliso a caminhada de Deus comigo. E aí, se Deus estiver comigo, lembra lá em Emaús, quando estavam aqueles dois lá andando na direção, saindo lá de Jerusalém, indo para Emaús, ou ao contrário, saindo de Emaús, indo para Jerusalém. E aí Jesus estava ali do lado, não estava? Eles reconheceram Jesus?
Não. Um deles estava com Jesus durante todo o tempo ministerial de Jesus, 3 anos. Não reconheceu a voz de Jesus do lado. Por quê? Porque eles estavam paralisados naquilo que havia acontecido. Ai, Jerusalém está numa confusão só. Ai, você não sabe o que aconteceu. Jesus foi crucificado, é passado. E Jesus do lado deles ali. E Jesus ali marchando, caminhando com eles. Ei, até quando Jesus vai caminhar comigo e com você e nós não vamos perceber a presença dele nas nossas vidas? Queridos, cada vez que nessa caminhada eu me afasto do Senhor, eu não consigo mais ter comunhão com Ele. Teve uma situação, eu não vou contar ela todinha, mas que eu passei um perrengue tão grande, não foi aqui no Brasil, foi fora. Tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu tive voz de prisão no aeroporto, eu tive a Polícia Federal como é que fala? Quando autuando. Teve ali policial que veio no meu braço ali, porque eu estava querendo embarcar, porque eu falei para eles, eu preciso embarcar, porque amanhã é Santa Ceia, eu preciso ministrar a Santa Ceia. Olha só como é sério. E ali, né, não podendo ir no banheiro, não podendo, e ali, né, com 2 policiais ali me segurando do lado, Polícia Federal Mexicana, ó o medo. Mas tudo bem. Não vou contar porque é muito longo isso daí. Mas quando eu entrei no avião, que Deus, né, realizou um sonho ali da noite para o dia também, eu virei para Ele, na primeira classe do avião, que aí Deus me tirou da econômica e me colocou na primeira classe, eu virei para Deus chorando, olhando pela janela, eu falei, Senhor, o que aconteceu? Por que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse comigo? De ser humilhado, passar fome, passar sede e quase ser preso. Foi a vez mais forte que eu vi Deus falando comigo. Ele falou no meu ouvido, eu ouço a voz dele até hoje. Ele falou assim, tudo isso, filho, foi porque eu te escolhi como cabeça e não por cauda, porque tu és o meu filho amado. Ele falou assim para mim. Naquele momento, eu percebi que eu não deixei de caminhar com o Senhor. Aquelas agruras todas que aconteceram ali, não me desviaram do meu propósito de chegar aqui e ministrar a Santa Ceia naquele dia. Não me tiraram do meu propósito de ser filho amado do Senhor e de poder caminhar com Ele. Não me tiraram, estava ali sendo preso, mas Deus não deixou. Estava ali passando fome, mas eu não morri. Estava ali com vontade, quase me urinando ali, porque não podia ir no banheiro durante horas, mas Deus não me desamparou. Por quê? Porque eu sou mais bonito, mais feio, sou mais alto, mais magro, falo mais, falo menos? Não. Isso aconteceu porque, tanto comigo quanto com você, nós somos filhos de Deus. Então, só finalizando, não paralise a tua caminhada com o Senhor. Pode vir o que vier. Veio pandemia, veio aí agora, está vindo fome, vai vir novas pandemias aí pela frente. Nós temos só que estar preparados e sensíveis para ouvir a voz de Deus. E aí, encerrando o capítulo, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. A situação mudou. Se mudou para eles, pode mudar para nós também. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Se coloque em pé, por favor, igreja.